Olá, seja muito bem-vindo a Teleaulas. Vamos começar com uma série de resolução de exames de admissão de Química do ano de 2018 da Universidade Eduardo Mondlane. E neste vídeo vamos começar por resolver a questão número 1. Então, a questão número 1 deste exame de admissão diz o seguinte: leia as seguintes informações sobre as propriedades do elemento zinco e indique quais entre elas são propriedades químicas. Então, são dadas algumas informações abaixo, né? Então, é para nós indicarmos qual das informações indicam uma propriedade química. Então, se você tem dificuldades de como identificar se uma propriedade é química ou física, assista à aula onde eu explico como identificar se uma propriedade é química ou física. Só assim é que poderá responder esta questão sem problemas. Então, você pode acessar o vídeo na notificação que está aparecendo, né, aí acima, ou pode ir na descrição deste vídeo, lá encontrará o link do vídeo, né, da aula, onde eu explico sobre as propriedades químicas e físicas da matéria. Vamos começar a responder as questões. A informação A diz o seguinte: o zinco é um metal com a cor cinza prateada e funde a 420 graus Celsius. Então, a informação A está a dizer que o zinco é um metal. O zinco, sim, é um metal de cor cinza prateada, não é? Aqui está a se falar de cor, e lá na aula das propriedades químicas e físicas da matéria, nós dissemos que a cor é uma propriedade física organoléptica. Então, sempre que se falar da cor, sempre que se falar cor de uma substância, nós estaremos perante uma propriedade física. E ainda a informação A está a dizer e funde a 420 graus Celsius. Nós sabemos que o zinco é um metal, não é? Então, para nós fundirmos, ou seja, para nós transformarmos um metal em um líquido, nós precisamos de submeter a altas temperaturas, não é? Então, o zinco é um metal que funde a 420 graus Celsius, não é? É uma temperatura muito alta. Então, aqui está a se falar do ponto de fusão, ou seja, a temperatura com que este metal zinco vai iniciar, não é, a fundir, ou seja, vai começar a sair do estado sólido para o estado líquido. E nós já falamos, sempre quando se fala da passagem de estado de uma substância para o outro estado físico, então estaremos perante uma propriedade física. Além disso, nós sabemos que uma propriedade física é aquela associada a um fenômeno físico. E um fenômeno físico é aquele que, quando ocorre, não há formação de nova substância. Então, se nós fundimos o zinco, apenas vamos alterar o estado, mas a substância não altera. Ou seja, nós primeiro tínhamos o zinco no estado sólido e vamos fundir para o estado líquido. Então, a informação A nós temos como uma propriedade física. Agora vamos analisar a informação B. A informação B diz o seguinte: quando granulos de zinco são adicionados ao ácido sulfúrico diluído, liberta-se hidrogênio e o metal dissolve-se. Então, granulos de zinco são pequenos grãos de zinco, né? O zinco é um metal. Esta informação está a dizer que levou-se grãos de zinco ou granulos de zinco e adicionou-se, né, ao ácido sulfúrico diluído. Nós sabemos que ácido sulfúrico é um ácido
forte, ou seja, é um ácido capaz de corroer, capaz de dissolver alguns metais, né? Então, um dos metais que sofre essa corrosão no ácido sulfúrico é o zinco. Então, granulos de zinco são adicionados numa solução diluída de ácido sulfúrico, e depois de se adicionar estes granulos de zinco, observa-se que há libertação de hidrogênio e o metal dissolve-se. Então, vejam aqui que nós teremos uma reação química. Ou seja, se nós tivermos granulos de zinco e adicionarmos no ácido sulfúrico diluído, haverá uma reação química, né? Esta reação que vai fazer com que estes granulos de zinco dissolva no ácido sulfúrico diluído. Então, nós teremos aqui uma reação química. Nós poderíamos traduzir esta informação numa linguagem química, dizendo que nós temos granulos de zinco, nós temos zinco, né? E adicionamos, ou seja, vamos reagir com ácido sulfúrico diluído, né? Ácido sulfúrico diluído. Então, o que é que vamos obter nesta reação? Vamos obter sulfato de zinco, né? Vamos obter sulfato de zinco e o hidrogênio vai ser libertado, né? E o hidrogênio vai ser libertado. Este sinal indica que este elemento é um gás e está sendo libertado, né? Então, esta informação traduzindo em linguagem química, nós teremos esta reação química, onde nós temos esses granulos de zinco a reagirem com o ácido sulfúrico para formar um sulfato de zinco e o hidrogênio sendo libertado. Então, esta informação nos dá a conhecer que é uma propriedade química, né? Pois está associado a um fenômeno químico. E nós já falamos que todo fenômeno químico envolve uma reação, né? Então, se nós temos esta reação, teremos aí um fenômeno químico. Consequentemente, teremos uma propriedade química, né? Então, aqui para a informação B, temos a propriedade, né, química. Vamos analisar a informação C. A informação C diz o seguinte: o zinco tem uma dureza de 2,5 mol e uma densidade de 7,13 gramas por centímetros cúbicos a 25 graus Celsius, né? Então, aqui está a se dizer que o zinco tem uma dureza, né? Dureza, nós já falamos lá na aula das propriedades químicas e físicas que dureza é uma propriedade química que a substância tem a capacidade, né, de resistir à penetração, né? Então, a dureza é uma propriedade física, né? Assista aí o vídeo caso tenha algumas dúvidas sobre esta propriedade física, dureza, só assim é que poderá perceber melhor nessa aula. Então, aqui simplesmente vamos dizer que dureza é uma propriedade física, né? E ainda está a se dizer densidade de 7,13 gramas por centímetros cúbico. Também lá já falamos sobre esta propriedade física, densidade, né? E dizíamos que era a relação, né, entre a massa de uma substância e o volume. Então, a dureza e densidade são propriedades, né, físicas. São propriedades físicas. Agora vamos analisar a informação D. A informação D diz o seguinte: reage lentamente com oxigênio a elevadas temperaturas para formar óxido de zinco. Então,
este zinco que está sendo indicado lá na afirmação acima, né, está a se dizer que reage lentamente com oxigênio, né? Se está a se falar de uma reação, não podemos pensar nem duas vezes, né? Esta informação será uma propriedade química, né? Pois uma reação química sempre é um fenômeno químico. Então, se dizem que este zinco reage lentamente com oxigênio a elevadas temperaturas para formar óxido de zinco. Então, primeiramente, nós temos o zinco, né, a reagir com oxigênio, né, para formar o óxido de zinco. Este aqui é o nosso óxido de zinco. Agora, o nosso problema não é de saber traduzir estas informações em linguagem química. É para nós sermos capazes de identificar se esta informação é química ou física, consoante a informação que está sendo dada. Então, se eu reajo aqui o zinco com oxigênio para formar o óxido de zinco, né? Aqui não restam dúvidas que terei uma propriedade química. Uma propriedade química. Nós podemos acertar esta equação, né? A equação não está certa. Prontos. Então, a nossa questão está a pedir para indicarmos quais são as informações que indicam apenas as propriedades químicas. Então, nós temos a informação B e a informação D, né? A informação B, né? E a informação D. Estas informações é que indicam propriedades químicas. Então, nós temos alternativa correta, alternativa B, né? Onde nós temos estas informações, informação B e informação D. Né? Então, é isso, pessoal. Aqui simplesmente nós precisamos de saber estes conceitos básicos de propriedades físicas e propriedades químicas da matéria. Só assim é que poderemos responder esta questão sem problema. Subscreva-se aí no canal, caso não seja subscrito, e ativa o sino de notificações para receber todos os exames resolvidos de Química. Caso fique uma dúvida, pode deixar aí nos comentários ou pode visitar a nossa página do Facebook, que vou deixar o link aí na descrição deste vídeo. Então é isso, bons estudos aí e até a próxima questão, questão número 2.